Olá, queridos, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida e para o seu coração. Nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e nós existimos para abençoar a sua vida. Você que tem nos acompanhado, nos seguido, o nosso site é www.ibbr.org.br. E também você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Nós temos um aplicativo que você pode baixar através da Apple Store, através do Google Play, que vai manter você informado sobre toda a jornada e a caminhada e a marcha da nossa igreja. Nós hoje nos reunimos em nome de Jesus para celebrar a vida e alcançar promessas. Há uma expressão que nós cristãos gostamos de relembrar da Bíblia, diz que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele espera. E nós esperamos o cumprimento de uma promessa. O Senhor Jesus diz: eu vou, mas eu volto, eu vou preparar um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu for, eu também voltarei. Nós cristãos esperamos um céu que a gente não viu, mas a gente crê que existe. Nós esperamos a salvação eterna através do sangue derramado do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Nós vivemos por promessas que o Senhor nos dá. Quando a Bíblia fala em heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, que cita aqueles valentes da fé, Abraão, Jacó, Sara. Quando Deus fala sobre homens que fecharam bocas dos leões pela fé, também cita aqueles que, querendo alcançar uma superior ressurreição, acabaram sendo cerrados ao meio, morrendo, sendo entregues, queimados. Por quê? Porque eles viram a promessa, eles enxergaram de longe. Nós somos homens da nova aliança. Nós somos cristãos que esperam promessas, e eu quero falar sobre isso hoje, para que o teu coração se encha de alegria e também se encha de esperança. Amém? Vamos orar. Deus e Pai querido, nós nos reunimos essa noite no nome do teu Filho Jesus e queremos muito ouvir a tua voz, queremos pedir que o teu Espírito Santo penetre o mais fundo do nosso coração, da nossa alma, sonde as nossas expectativas e nos leve para toda a verdade, nos guie na verdade, nos ensine, Pai, a nos mover em fé, nos ensine, Pai, a alcançar promessas que a Tua palavra libera e que não podem ser mudadas. Nós te amamos, Senhor Deus, e pedimos a Tua bênção nessa noite sobre a nossa vida e sobre a vida de todos que vão ouvir participar desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem de todas as promessas marcantes da antiga aliança, existe uma promessa para um homem chamado Abraão. Ele se encontra com Deus, Deus o visita num lugar chamado Carvalhais de Manre, e ali Deus promete para ele que a sua herança seria como o pó da terra, ele promete que a sua herança seria como as estrelas dos céus, ou seja, incontáveis como as estrelas dos céus. Eu tive, no final do ano passado, no Chile, no lugar chamado Vale da Lua, onde a observação das estrelas no céu, ela é extraordinária. Existem ali alguns telescópios de magnitude, e nós podemos observar, entender e tentar compreender os corpos celestes que giram junto com a Terra, nesse aglomerado da criação de Deus que é o céu, e simplesmente existem constelações, existem galáxias com bilhões de corpos celestes que são incontáveis. E Deus dá uma promessa para um homem que é estéril, aliás, que tem uma esposa estéril, e ele já está avançado em idade, e diz: você vai ser pai de nações, mas eu te prometo te dar uma terra que vai de leste a oeste e de norte a sul. Abraão, então, ele deixa sua parentela, e ele crê nessa promessa. A Bíblia diz que, porque ele creu, isso foi lhe imputado por justiça. Ele crê que Deus diz a verdade para ele, então por isso ele é o pai
da fé, e nós hoje somos chamados filhos de Abraão pela fé. Esse Abraão tem um filho chamado Isaque, tem um neto chamado Jacó, que depois muda de nome para Israel, e esse Jacó tem o 11º filho, chamado José, que é vendido como escravo e vai para o Egito. Só que lá, por um desencadeamento notável, de milagroso, ele sai da posição de escravo à posição de governador da maior nação daquele tempo. Era a primeira potência, a maior potência mundial daquele tempo. E ele fica muito confortável, a sua família se encontra com ele depois. E então, após alguns anos, aquele povo se torna escravo e aqueles milhões de judeus recebem e ainda confiam na primeira promessa que Deus deu para o pai Abraão, para aquele patriarca, até que Deus levanta Moisés. Esse Moisés sai com o povo da terra do Egito, com o poder do Senhor, sendo manifesto através de sinais, de maravilhas, através do seu braço forte, trazendo pragas sobre o Egito, até que chega um ponto em que Moisés, ele contempla a terra da promessa. Moisés olha lá de cima de um monte chamado Nebo. Nebo é um sistema de montanhas ali de Pisga. Hoje, na Jordânia, você quando desce do norte de Israel para o sul, você sai de Jerusalém em direção ali ao Mar Morto, é muito pertinho. Israel é um país pequeno, comparado com as dimensões do nosso país Brasil, é muito pequeno. Você sai e ali, depois de alguns minutos, você olha para a sua esquerda, ou seja, você está vindo do norte para o sul, está ali o Monte Pisga, e abaixo do Monte Pisga tem uma cidade chamada Jericó. E então Moisés morre e passa a autoridade para Josué, para que ele lidere aquele povo judeu para que alcance a promessa. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre homens que creem na palavra de Deus, sobre homens e mulheres que vivem na promessa de Deus. E o nosso texto está lá em Josué, capítulo 1, e nós vamos ler juntos até o verso 9. Diz assim, Josué 1, de 2 a 9, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma promessa de seja forte, que acompanha uma série de incentivos de Deus. Você vai entrar numa terra que está habitada por nações, e Deus diz para esse homem no alto desse monte chamado Nebo, no monte Pisga, o sistema de cadeia de Pisga, e ele faz então Josué olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para baixo, porque ele está ali a mais ou menos uns 25 quilômetros de Jericó. Jericó está ali embaixo. Ele está vendo aquela fortificação, está vendo aquela fortaleza, e ele fala assim, vamos começar logo tomando
a capital da Palestina, a capital de Canaã, essa que era a maior cidade que havia ali, e cercada por fortalezas que, depois de serem rodeadas 13 vezes, ou seja, 6 vezes em 6 dias diferentes, e depois 7 vezes no último dia, iria cair, ruir, ia ser o sinal estrondoso de que Deus estaria com aquele povo, lutando as batalhas daquele povo. Josué enxerga a promessa, mas é necessário ele conquistar a promessa. Deus dá para a gente uma promessa, e essa promessa deve ser conquistada. E essas palavras de incentivo não traduzem nenhum tipo de derrota. Ele diz: eu vou estar contigo todos os dias, eu vou ser contigo. Ninguém vai conseguir resistir a você. Antes Deus havia dito, por intermédio de Moisés, os teus inimigos que vierem por um caminho vão fugir por 7 caminhos diferentes. Há uma promessa de Deus para mim e para você, para que sejam conquistadas, mas é necessário que você abandone o passado, é necessário que você não fique preso no passado, é necessário que você jogue a ameaça fora, é necessário que você não viva com medo, é necessário que você se esforce em ser obediente, porque Deus diz: ninguém vai poder te resistir. E essa promessa se cumpre na vida desse homem chamado Josué. Esse Josué, ele entra em combate com um monte de exércitos. Tem uma vez ele encontra com 5 reis, mais para frente ele encontra com 10 reis e 10 nações. Pensa num homem que não quebrou uma unha na batalha, pensa num homem que não teve uma derrota, pensa num time invicto, é esse time de Josué. É um time que experimenta vitórias do início ao fim, à exceção do pecado de Acã, na cidade de Ai, quando ele tomou para si aquilo que era consagrado para a destruição, e ele acabou destinado à destruição. Quando nós falamos sobre alcançar promessa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o passado no passado. A gente precisa não olhar para as ameaças. É interessante como em Josué 1, de 1 a 2, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Há uma crise de medo que toma conta desse povo. O povo anterior, a geração anterior, foi uma geração derrotada pelo medo. Foi uma geração que, quando foi espiar a terra, você sabe a história, em Números 13, conta a história de 12 espias, um de cada tribo, príncipe das suas tribos, que vão olhar a terra da promessa, vão investigar, sondar, espionar a terra, são chamados de espias. Aqueles que trazem nos seus ombros um cacho de uvas enorme, e eles, quando voltam, só veem ameaças, só veem impossibilidades. Eles falam: olha, os gigantes moram em fortalezas, as fortalezas são altas demais, tem um povo que está no deserto, tem saqueadores aqui, nós somos como gafanhotos. Quando nós olhamos apenas para as ameaças, nós deixamos de enxergar a promessa. Então é necessário que os nossos olhos sejam olhos que enxergam com fé. O justo, ele vive por fé. O justo não é alguém que vive com medo da ameaça, mas é alguém que vive com a fé no seu Deus. É interessante que antes da promessa, sempre, você precisa aprender isso, sempre haverá um Jordão, sempre haverá um bloqueio. Aquele caudaloso Rio Jordão, a impressão que a gente tem é que quando nós vamos para Israel e nós batizamos as pessoas no Jordão, nós encontramos assim um espaço muito tranquilo, porque é preparado justamente para que ninguém morra afogado ali. Porque o Jordão, na verdade, é o rio que ele tem naquela região onde Josué passou, 13 metros de profundidade, é um rio com mais de 15 metros de largura. Ou seja, como é que um povo ia passar com arca, com carroça de bois, com tudo aquilo que tinha para a guerra, seu instrumento de guerra, como é que eles iam passar o Jordão? E o Jordão vivia o tempo da cheia ainda por cima. Mas a promessa, ele alcança. É interessante que Deus, que abriu o Mar Vermelho, lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, é o mesmo Deus que está ali com Israel. Quando Israel passa pelo Jordão, o Jordão vai abrir também.
Ali Josué vai levantar um altar com 12 pedras para glorificar o Senhor dentro do rio e o outro fora do rio. Esse mesmo rio Jordão, ele abre quando Elias, ele passa pelo Jordão, está em 1 Reis, e depois quando Eliseu, ele também passa pelo Jordão. Então o Jordão é um rio que abre pelo menos 3 vezes e as pessoas passam a pé seco. A ameaça impede a gente de crer na promessa. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós esquecemos que Deus está no seu trono. Nós começamos a dizer que a enfermidade é mais forte, nós começamos a dizer que o temperamento daqueles que vivem perto da gente são mais difíceis, e nós começamos o quê? A colecionar para a gente mesmo impossibilidades. Então, a primeira razão para pessoas que alcançam promessas são pessoas que não se intimidam com ameaças. Eu falei hoje pela manhã de pessoas que venceram, e eu gosto de citar, por exemplo, John Wesley. John Wesley, ele escreveu 4 volumes de história da Bíblia, escreveu 4 volumes de história da igreja. Ele é um homem que andou 200 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Ele tornou, no século XIX, a igreja metodista a igreja mais poderosa dos Estados Unidos da América. Ele foi um homem que escreveu 6 volumes de filosofia, escreveu um dicionário bíblico. É um homem que escreveu 6 livros de canções clássicas, de música clássica. Esse homem é um homem extraordinário, por quê? Porque ele não viu ameaças. E quando você não enxerga ameaças, você alcança aquilo que é a promessa. Billy Graham, com 40 anos, já tinha pregado no mundo inteiro. A Bíblia diz que tem homens que alcançaram promessas, por quê? Porque não se intimidaram com ameaças. E muitas coisas a gente deixa de experimentar. Por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente vê a ameaça, alguém faz um bu para a gente e a gente simplesmente fica parado. Então, a ameaça é um impedimento que está aqui dentro. Tem gente que não quer ser feliz, que impede de ser feliz, porque fala, não, eu vou perder de novo, eu vou sofrer de novo, eu vou ter uma experiência desastrosa de novo. Isso tudo é ameaça de coração de gente que tem a vida marcada por derrotas. Em segundo lugar, a incredulidade é uma ferramenta limitante. E é por isso que Deus vai dizer no verso 3 e verso 4 de Josué, capítulo 1, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Deus, ele dá uma promessa dizendo o seguinte, o deserto não é o seu lugar de paradeiro, eu vou levar você adiante. Eu vou levar você além. Eu vou tirar você desse lugar pequenino, eu vou tirar você desse lugar onde você não encontra possibilidade de crescimento, onde há um deserto infértil, onde há um lugar que você não multiplica, eu vou tirar você daí. Então confia em mim, avança. Você se preparou lá atrás para avançar sobre o Jordão e tomar a terra da promessa, mas agora preste atenção em mim. Olha para o território, aonde você colocar a planta do seu pé, vai ser teu. É interessante que todos os lugares que eu vivi na minha vida, eu prosperei. Todos os lugares. Eu me prosperei como oficial da Força Aérea. Todos os locais aonde eu trabalhei com vontade, eu trabalhei com paixão. Eu tenho paixão pela minha família, eu tenho paixão pelo meu casamento. Não é essa paixão pela minha esposa, é pelo casamento que eu construo, pela família que eu construo, pela igreja. Eu sou apaixonado pela Igreja Batista de Bom Retiro. Eu sou apaixonado pelas ovelhas, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Essa paixão tira de mim qualquer tipo de incredulidade. Eu quero crescer e eu quero levar milhões de pessoas para o céu, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que as pessoas ouçam isso. Eu quero que as pessoas ouçam que há esperança. Eu quero que as pessoas ouçam que há um poder de Deus que é manifesto na vida daquele que crê.
A incredulidade limita a gente, a incredulidade coloca a gente dentro de sacos fechados que impedem a gente de fugir, de sair. A incredulidade faz a gente olhar para as cidades fortificadas como um grande problema. Escute, não há nenhum limite para aquele que crê, não há nenhum limite para aquele que tem fé. Em Mateus capítulo 17, um homem chega diante de Jesus e diz o seguinte: Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Jesus disse: eu posso. Tudo é possível aquele que crê. Em Marcos capítulo 6, diz assim: então ali em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque eles não criam. O que acontece é que a incredulidade, ela vai gerar algo no nosso coração chamado medo. E a incredulidade, ela não permite que a gente entenda que toda vitória, ela vem de Deus e não da gente. Qualquer tipo de trabalho, pode ser um trabalho secular, um trabalho na igreja. O apóstolo Paulo fala com tanta propriedade: um planta, outro rega, que é Deus que dá o crescimento. Você precisa entender isso. Então, quando você diz assim, que uma promessa de ser feliz, uma promessa de você alcançar algo na sua vida profissional, de você alcançar uma vitória na sua vida pessoal, de você alcançar uma vitória na sua vida ministerial, pode dizer, isso é muito grande para mim. Não é. Eu me lembro que eu cheguei aqui em Curitiba, isso já tem algum tempo, e chegamos na catedral, uma igreja católica, aqui, bem bonita, que tem no centro da cidade. E a minha esposa falou assim: olha que igreja bonita. E eu falei assim: Deus, o Senhor é meu pai, e um dia eu quero pregar nessa igreja. Presta atenção. Um dia eu quero pregar nessa igreja. Gente, eu fiquei 1 ano em Curitiba, 2 anos em Curitiba. No 3º ano em Curitiba, eu recebi um convite para pregar durante a formatura dos oficiais e formandos da Polícia Militar do Estado do Paraná. Naquele dia que eu entrei naquela igreja, eu entrei naquela catedral, eu já tinha me esquecido do pedido que eu fiz para o meu pai, que é Deus. Lembra? Quando eu entrei, lembra que você me pediu para pregar aqui? Querido, nada é impossível para aquele que joga a incredulidade fora e crê. Josué, ele vai alcançar a promessa, por quê? Porque ele limpa o seu coração das ameaças e tira do seu coração a incredulidade. Número 3, não desanime e avance. Diz assim Josué 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A palavra aqui é avançar. Como é que se avança? Quando desânimo, o que é o desânimo? É quando você está animado. Já você estava animado por alguma coisa e alguém vem e joga um balde de água fria em você, isso causa desânimo. Imagina assim, quando Jesus, ele se encontra com Jairo, e Jairo fala assim: Senhor, vamos comigo na minha casa, minha filha está morrendo. E Jesus fala: eu vou. E aí, de repente, vem alguém e fala assim: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Isso joga um balde de água fria. Então Jesus reanima ele e fala o seguinte: olha, segura o grão de mostarda que está na tua mão. Lembra daquela fé que você foi me buscar para ir na casa da tua filha? Crê somente em mim. Vamos lá. E ali Jesus ressuscita a filha de Jairo. O desânimo são palavras que nós recebemos, são problemas que aparecem na nossa jornada, na nossa caminhada, que faz a gente desistir. Tem gente que desiste muito fácil, tem gente que para de orar muito fácil, tem gente que desiste de jejuar muito fácil. Gente, existe um lugar de vitória para quem continua, para quem avança, e não para quem para. Eu estava ouvindo a reportagem do Romário, jogador de futebol, hoje senador da República, e ele contando sobre a própria vida dele como atleta. E ele diz: olha, havia muita gente muito melhor do que eu que desistiu. E eu simplesmente continuei. A questão é, você vai parar aonde tua fé vai parar. Você vai desistir aonde tua fé vai desistir. Quando a gente vence uma guerra, a guerra só termina quando o inimigo desiste de lutar. Se o inimigo não desistir de lutar, a guerra não acaba. Então tem gente que nunca vai ser conquistada. É interessante, a Polônia,
apesar de invadida pelos nazistas, apesar de ser tomada pelos comunistas soviéticos, eles nunca desistiram de lutar. O Afeganistão foi invadido, pensa um lugar invadido ali, foi o Afeganistão. Aquele povo nunca desistiu de lutar. A história conta que Creta, aquela ilha do Mediterrâneo, bombardeada, recebeu mais toneladas de bombas do que toda a guerra do Vietnã. Eles nunca desistiram e nunca se entregaram. A questão de avançar significa não parar. Às vezes você não vai na mesma velocidade, mas você não para. Às vezes você está se arrastando, mas você não para. Quando nós falamos de desânimo, o desânimo, ele é algo que pode contagiar a gente. Pessoas desanimadas do seu lado vão fazer você desistir. Desiste do seu casamento, desiste desse teu filho, desiste de ser mãe, desiste de ser pai, desiste de casar, desiste de construir, desiste de recomeçar, querido. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é canção, não é canção. Você tem que entender que tropeçar, a gente vai tropeçar, porque o cair é dos homens, mas o levantar é de Deus. A questão não é você ficar no chão, estatelado. É bom chorar? É bom chorar. Chora agora. Está em crise, chora. Mas você não pode chorar para sempre. Você não pode viver numa vida aprisionada no desânimo para sempre. Levanta, querido. O Covid vai passar. A pandemia vai passar. Se você pesquisar, e esse tempo foi tempo da gente pesquisar pandemias e endemias, nós tivemos gripe suína no Brasil, tivemos o SARS no Brasil, nós tivemos a peste negra na Europa, no mundo, nós tivemos a gripe chamada de espanhola. Não passou? Claro que passou. Querido, pastor, e se essa pandemia, nós estamos assim, na ansiedade da volta de Cristo? Aliás, vou começar a ministrar sobre o Apocalipse, sem ser essa quarta-feira que vem, que nós vamos ter drive culto, na próxima quarta-feira, vou falar, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vai ser uma série de mensagens extraordinárias que vai abençoar a sua vida, mas estamos assim com esse coração, esperando a volta de Cristo. E aí, Jesus, quando é que o Senhor volta? Querido, enquanto Jesus não volta, trabalhe. A igreja de Tessalônica estava parada no templo, esperando a volta de Jesus. Nós temos que ter a expectativa da volta de Cristo. Querido, eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Você já sabe disso. Eu não quero morrer, eu quero ser levado assim, ó. Pelo menos, se for como Elias, eu fico muito satisfeito. Mas se eu for arrebatado como qualquer um, eu também quero ser arrebatado como Enoque foi arrebatado. Deus o tomou para si. Mas enquanto o arrebatamento não vem, tem gente que nem trabalhar no trabalho. O apóstolo Paulo falou o seguinte: aquele que não trabalha, então não coma. Então ele explica como é que vai ser a volta de Cristo. Nós vamos encontrar com ele nos ares, vai ouvir um som de trombeta, vai ser um piscar de olhos assim, ó, piscou os olhos. Cadê pastor Lobo? Pastor Lobo, o Senhor levou ele. O Senhor levou, arrebatou. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso desanimar. Eu estou achando interessante pastores esperando a pandemia passar para ser pastor. Esperando a pandemia passar para o mundo voltar ao normal. E enquanto o mundo não volta ao normal, não vai fazer nada. Nós estamos preparando para você uma plataforma para você ser abençoado pela Igreja Batista de Bom Retiro. Nós, essa semana, estava conversando com o pastor Marco, pastora Fabíola, pastor Queco, a gente ligando para todo mundo que a gente pode ligar, socorrendo todo mundo que a gente pode socorrer, abençoando todo mundo que precisa de bênção, intercedendo por todo mundo que precisa de intercessão, orando por todo mundo que precisa de oração. Nós nos encontramos para a gente se ver, a gente faz o drive-thru, a gente tem o drive culto, a gente tem o drive movie, a gente vai dar um jeito. Agora o desânimo faz a gente ficar em casa para sempre. E tem gente que não quer mais nem sair de casa. E quando fala assim, ó, vai voltar o culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nem quero ir mais, pastor, aqui está tão bom. Esse desânimo, ele contagia, ele vai, é como uma enfermidade, é como um vírus, que impede você, sabe de quê? De alcançar a promessa. Número 4, coragem. Coragem, a gente já ouviu falar isso muitas vezes, não é ausência de medo. Coragem é aquilo que faz a gente avançar apesar do medo. Em Josué 1, 6, 7, em outras passagens, Deus vai dizer, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra
que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. É um incentivo de Deus. Como é que eu vou ser forte e corajoso? Eu sou fraquinho. Jefité fala isso. Gideão fala isso. Saul fala isso. Não, o senhor está enganado. Eu sou o menor das tribos de Benjamim. Quando Deus fala para Gideão, ele fala assim, não, eu sou o menor do meu povo, a minha família é o menor dos clãs, querido. Quando Deus nos chama, Ele não olha nem para o nosso tamanho, nem para a nossa aparência, nem para aquilo que a gente estudou, deixou de estudar. Por quê? Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo não tinha aprendido isso, ele ganha um espinho na carne, ele ora 1, 2, 3 vezes, Deus diz não, porque o meu poder se aperfeiçoa em você na fraqueza, mas seja forte e corajoso nessa tua fraqueza. Por quê? Sem coragem você nunca vai querer correr riscos. Sem coragem você nunca vai vencer o Golias. É interessante que quando Golias ele aparece, os exércitos, gente preparada para o combate, fica com medo e foge. Mas quando vem o menino Davi, ele não estava contaminado pelo medo. Então ele enfrenta o gigante, como quem diz, eu conheço o meu Deus. Eu conheço um passado de vitórias que eu tenho. É interessante que a ausência da coragem é que faz com que a gente fique com a perna tremendo. A ausência da coragem é aquilo que faz a gente nem avançar contra o inimigo e nem recuar. É interessante isso, interessante isso. Você não consegue nem fugir. Tenha coragem, por quê? Porque eu vou te dar o que eu te prometi. Não desista. Se você recebeu uma palavra profética, se você recebeu uma promessa de Deus, não duvide do Senhor, porque isso chama-se tentar ao Senhor. O povo de Israel ficou andando e morreu no deserto. Por quê, gente? Porque tentou ao Senhor. Tentar ao Senhor é você dizer para Deus que Deus é incapaz de te dar aquilo que Ele prometeu que vai te dar. É gente que fica pelos cantos choramingando da vida. É gente que diz, olha a vida que Deus me deu, olha o sofrimento que Deus me deu, olha a família que Deus me deu, olha o emprego ruim que Deus me deu. É por isso que você não vai prosperar e nunca. Querido, ore pela tua empresa, ore pelo teu país, ore pelo governo do teu estado, da tua cidade. Pare de falar mal dos políticos. Você não vê ninguém na Bíblia falando mal de político. Você já viu isso? Você viu lá os apóstolos preocupados, porque Nero queria colocar o cavalo dele para ser senador da república lá. Você vê isso? Que eles oram pelos governantes para que a porta do evangelho cresça, para que eles possam anunciar hoje, mas todo mundo está preocupado só com seus benefícios pessoais. Você leia, por favor, Jeremias capítulo 29, Deus fala o seguinte, ore pela cidade que vocês vão ser exilados, porque a sua prosperidade depende da prosperidade da sua cidade. Tem gente que torce para o governo dar errado, sabe por quê? Porque a política do governo é distante daquela que ele pensa que é boa. Tomara que dê errado. Por quê? Porque eu quero que entre um outro político que vai me favorecer, ou vai favorecer filosoficamente a política que eu creio que seja melhor. Gente, o nome disso é tolice. Porque quem coloca rei, quem retira rei, sabe quem é? É Deus. É Deus. Toda autoridade vem de Deus. Se você não crê nisso, então pelo menos crê na Bíblia. Isso está em Romanos capítulo 13. Então hoje, as pessoas estão numa empresa e sabem, não, mas minha empresa me paga pouco. Ora para Deus fazer essa empresa multiplicar riquezas e aumentar teu salário. Aí você vai sair do chão da fábrica, você vai ser um encarregado, um supervisor, um gerente e um diretor de uma vertical, quem sabe um dia o CEO, o presidente da empresa. Mas gente que não tem coragem vai estar sempre falando mal dos outros. Fala mal de quem vence. Ah, mas se eu tivesse a vida dele. Ah, mas se eu tivesse as oportunidades que ele teve. Querido, vocês estão olhando para um pastor que morou em favela. Tá bem assim? Nasci em Belém, do Pará. Mamãe e papai vieram para o Rio de Janeiro. E eu morei até meus 7 anos dentro de uma favela. Então, quando você fala sobre possibilidades, a possibilidade hoje existe para todo mundo. Hoje, Harvard está dando curso gratuito para você de inglês. Hoje. Sabe por que você não faz? Porque você não quer fazer.
Hoje existem faculdades distribuindo cursos gratuitos, assim, ó, de possibilidades na internet. O nosso ministro de homens, irmão Maurício Almeida, ele tem 3 universidades que, inclusive, dão cursos de extensão em português. E a universidade em Cambridge, a universidade em Oxford. Eu sei lá onde é que é mais, mas a gente não faz porque a gente não quer, porque a gente não tem coragem. Ah, pastor, mas eu já sou velho, querido, você não está morto, não. Se você tivesse morto, não tem mais chance. Eu tenho um grande amigo, também oficial da Força Aérea, muito interessante. Ele, alguns anos atrás, a gente ainda servindo juntos, ele me cutucou e falou assim, não, falta 10 anos para eu terminar meu tempo de serviço, quando eu terminar, eu vou fazer medicina. Eu falei, mas você vai fazer medicina? Não, mas você é formado em engenharia, você é formado em economia? Não, mas eu quero ser médico. Nós fomos para a reserva juntos. 5, 6 anos depois eu reencontro com ele. Eu encontro com ele no Rio de Janeiro, ele de branco. Eu ainda brinquei com ele. Tu é pai de santo? Eu brinquei com ele. Ele é crente também, muito bacana ele. Ele falou assim, não, eu estou aqui agora como médico no INCOR. Por que a gente não faz? Porque a gente não tem coragem e o medo aprisiona a gente. A gente pode recomeçar de novo. O maior complexo, conglomerado de mídia do país, você sabe qual é? É aquela rede de televisão, você sabe qual é? Pois aquele homem que começou aquela rede, começou com um jornal. E esse jornal ele começou com 60 anos. Olha a potência que é hoje. Então, querido, quando a gente diz que não é possível, aí não é possível. Mas se você crê, tudo é possível que crê. Por isso, não se contamine com medo. É o 5º passo, Josué, de 1 a 9, diz, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore. Não se apavore para dar o próximo passo. Chame Deus para a tua caminhada. Eu sempre digo, 1 com Deus é a maioria, 2 com Deus é covardia. Querido, você está com Deus, você tem sua esposa do seu lado, você tem um filho do seu lado, você tem um crente do seu lado, você tem um amigo, uma amiga do seu lado. É covardia. Se vocês ligarem na terra, vai ser ligado no céu. Se vocês concordarem na terra, vai ser concordado no céu. Então, pega esse medo e dê um sopro nele, para que ele saia da sua vida. O medo, ele coloca a gente dentro de uma prisão do impossível. Não vai dar, não vou poder, não tem dinheiro. É interessante como é que as pessoas acreditam mesmo que o problema da vida delas é dinheiro. Não é dinheiro. Ninguém casa, a não ser que você, teu namorado, tua namorada sejam ricos. Todo mundo o quê? Começa de baixo. Eu sempre conto que a primeira vez que eu saí com Fabíola, nós comemos um guaraná, um refrigerante caçula. Não é esse refrigerante, caçulinha. Com um espetinho de galinha. Eu não tinha onde cair morto. Então, quer dizer, se imagina se dinheiro fosse problema para casar. Não vou casar agora porque não tem dinheiro. Então, Jacó não é casar nunca. Porque ele sai da terra dele duro, teso e leso. Ele sai sem nada, ele sai fugido para Padan-Aram. Imagina se dinheiro fosse problema para casar. O problema não é dinheiro. Só que você coloca isso como impossibilidade. Impossibilidade para recomeçar um negócio. Impossibilidade para você começar a produzir algo na sua vida. A gente fica preso num sentimento de incapacidade por causa do medo. O medo faz a gente esquecer quem é Deus. Ele fala o seguinte, seja forte, não desanime, o Senhor, o seu Deus, estará com você. Aí você se esquece que Deus está contigo. Você sofre uma amnésia espiritual. Você se esquece de tudo que Deus fez no passado. É interessante que Lamentações diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gente, quantas vezes Deus me livrou? Você está pensando que eu não tombei na vida? Gente, eu fali 2 vezes. Sabe por quê? Desobediência e burrice. Estou falando de mim. 2 vezes. Desobediência e burrice. Eu nunca aprendi a mexer com dinheiro e não queria aprender. Aí o que Deus faz? Quer ser escravo? Então tá bom, vai para o deserto, você vai entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai entender isso agora. Eu nunca mais fui escravo do dinheiro na minha vida, nunca mais. Porque o dinheiro, gente, ele é um bom servo,
mas ele é um senhor muito cruel para quem vive atrás dele. Ele se torna mamão. Está pensando que a vida desse homem que vive atrás do dinheiro é fácil? Não é não, querido. Agora, o medo contamina a gente, e você diz, não tem dinheiro, não tem beleza, eu não tenho capacidade, eu não sei estudar, eu não sei ler, eu não gosto de ler. Querido, isso tudo são as desculpas que o medo dá. O medo faz com que o teu inimigo seja enorme e o teu Deus se torne, sabe o quê? Desse tamanho. Se você jogar fora o medo, você vai ver o tamanho do teu medo. Ele fala, eu vou estar com você por onde você está. Deus está comigo. Aonde eu vou, Deus está comigo. Eu entro no avião, Deus está comigo. Eu saio do avião, Deus está comigo. Eu ando de carro, Deus está comigo. Eu ando a pé, Deus está comigo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que não nos abandona. Essa promessa é uma promessa que alcança meu filho, é uma promessa que alcança meu neto, porque é a fé que eu lanço sobre eles, e eles não têm medo. E por último, existe uma recompensa na obediência. A promessa vem para a gente obediente. Josué 1, de 7 a 8, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Por onde quer que andar, não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ele repete a palavra bem-sucedido. Sabe o que é sucesso? O fulano é um sucesso. O sucesso está por trás da obediência. O sucesso está por trás de alguém que coleciona a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque ele é obediente. Ele não fica traçando atalhos para conquistar aquilo que Deus prometeu para ele. O sucesso, a prosperidade vem quando você diz assim, Deus, o Senhor tem razão, e eu vou andar segundo a tua palavra. Mas não. Hoje o povo de Deus tem a Bíblia no celular, só para consultar de vez em quando e fazer uma publicação na rede social para dizer que é espiritual. O Ministério de Homens lançou uma campanha de leitura bíblica. Eu confesso para você que não gosto de ler no aplicativo. Gente, mas se você ler no teu livro, na tua Bíblia offline, né? Agora a Bíblia em papel virou offline. E você cumprir aquilo que está escrito, não tem jeito de você errar. Não tem jeito da bênção não te perseguir. Olha, presta atenção. Tem muita gente dizendo assim, eu vou correr atrás da bênção. Isso é tolice, está me ouvindo? Correr atrás da bênção é tolice. Porque a Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de você. Se tu deres ouvidos à minha voz para obedecer a minha palavra, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Pensa assim, a bênção vindo atrás, a bênção vem por trás. A bênção vem pelas tuas costas. Davi, ele vai dizer, eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Deus por longos dias. Ele está dizendo o seguinte, que ele se sente perseguido. Já se sentiu perseguido? Ele olha para trás quem está? Bondade. Ele olha para trás quem está? A misericórdia. Olha para trás quem está? A bênção. A bênção te alcança por causa da obediência. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter sucesso na tua vida? Obedeça a palavra de Deus. Pare de comer na mão dos outros. Não, porque eu fiquei sabendo que um pastor disse, e eu fiquei sabendo que o irmão disse. É interessante, hoje a ignorância, de um bom sentido da palavra, não no sentido ofensivo, a falta de conhecimento da Bíblia do povo, do povo crente. Jesus diz, olha, vós pecais, por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, a Bíblia está na tua disposição. Leia pelo menos essa semana o livro do Deuteronômio. Que livro maravilhoso. Para quê? Para te dar um destino, para te ensinar a vencer, pelo menos vencer no mundo espiritual, no mundo natural, na sua vida afetiva. Jesus, ele usa esse livro o tempo todo. Ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Adorará o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Da boca de Jesus. É por isso que a palavra de Deus tem que estar na minha boca. E a boca fala do quê? Do que está cheio o coração agora. Se você se enche de palavrão, desses noticiários infelizes, que só causam medo em você,
Você não vai querer sair mais de casa, você vai ficar com medo. Porque tudo é ameaça. Gente, pensa no homem, eu tenho passado essa pandemia, eu acho que eu estou mais agitado do que nunca, mais elétrico do que nunca. Parece que Deus colocou assim meu dedo. Eu sempre falo assim, ó. Sabe quando você chega numa caixa de força e toma um choque assim de 380, de 220? Eu estou assim. Porque eu estou vendo um mundo de possibilidades. Eu estou vendo um mundo de promessas que estão se abrindo para a nossa vida. A gente nunca pregou para tanta gente. A gente nunca alcançou tantas pessoas ao mesmo tempo. Aquilo que antes a gente pregava para um grupo aqui de 600, 700 pessoas no templo, por culto. Agora a gente alcança numa mensagem 10 mil. A gente faz uma live, tem 16 mil pessoas acompanhando. Isso significa possibilidades e promessas que estão se cumprindo. Eu pedi para Deus, eu quero ganhar milhões de pessoas, porque o meu coração é evangelista, o meu coração pastoral quer levar você para o céu. Eu quero que você entenda que aquele sangue da cruz te salvou, mas você precisa comunicar isso para todo mundo. A promessa é algo que Deus deu para mim, mas deu para você também. Ela não pode ficar só presa na minha mão, eu tenho que liberar e transmitir para você, e você precisa liberar e transmitir para a sua família. Então, olhe para mim, deixa o passado no passado, deixa a ameaça de lado, deixa o medo de lado, deixa a limitação do medo de lado, e avança, seja forte e corajoso. Aprenda que Deus está contigo, Ele não vai te abandonar. Aprenda que existe um lugar que é onde você planta, coloca a planta do teu pé que é teu. Comece a usar essa palavra de verdade. Não fique filosofando, não fique teologizando. Se Deus diz que a planta do teu pé é teu, comece a andar pela terra. Comece a dizer, gente, eu tenho um irmão, ele é pastor da Assembleia de Deus, Marcos Batalha Lobo, meu irmão. É interessante que ele era obreiro da Assembleia de Deus naquela época, e ele queria abrir uma igreja num bairro, ele não tinha muita possibilidade. A Assembleia de Deus é que nem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, onde toda cidade que você vai tem um, pode ser a menor cidade que tem lá um banco. É que nem a Assembleia de Deus. E aí tinha um único bairro, gente, aquele bairro, o Império das Trevas, era tão bem organizado, que não tinha nenhuma igreja, de nenhuma denominação, nem católica, nem batista, nem metodista, nem presbiteriano, nada. Gente, aí só tinha uma possibilidade para ele, que era um boteco. Aquele boteco saia tiro, facada, briga, o povo ia para tomar cachaça, fumar maconha. Ele chegava lá, sabe como é que é o povo da bleia, né? Ele chegava lá, terno, gravata, um calor miserável, aqui até aqui, gravata aqui, ele chegava com a Bíblia debaixo do braço, Senhor, em nome de Jesus, no meio daquele povo bêbado, que ele falava, né? Bêbado. Em nome de Jesus, eu tomo posse desse lugar em nome de Jesus. Eu quero declarar que esse lugar aqui é do Senhor, é território do Senhor. Isso aqui vai ser uma igreja, um ponto de pregação. Aqui o Senhor vai abrir. Gente, ele fez isso por 3 meses. O bar faliu, ele alugou o bar. A igreja dele, a Assembleia de Deus, entrou ali e aquilo se tornou uma das maiores igrejas. Isso tem mais de 20 anos, deve ter uns 25 anos. Por quê? Porque ele não teve medo. Por que você tem medo? Por que você tem medo de expandir a tua tenda? Querido, quando você anda com Deus, aonde você coloca a planta do teu pé, ali é território do Senhor, porque o Senhor é contigo, amém? E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Se você quer alcançar promessas, você que está nos assistindo hoje pelo nosso canal do YouTube, BBR ou Oswaldo Lobo, querido, existe uma promessa de Deus para que você alcance, mas você vai ter que dar esse passo, você vai ter que avançar, você vai ter que abrir o Jordão pela tua fé, você vai ter que enfrentar teus inimigos, você vai ter que jogar de lado o teu medo. Se você quer isso, em nome de Jesus, se você quer fazer uma aliança com Deus, se você quer fazer uma promessa para Deus, se você quer tomar uma decisão, se eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse Jesus que me dá vitória, que não me abandona na minha vida, você diz um amém aí. Nós temos um time de intercessão que está orando por você agora. Você precisa escrever amém aí, amém, porque nós vamos orar por você. E tem mais uma novidade. Agora, no link final do nosso chat, vai ser colocado para você aí um link do Zoom. O que é o Zoom? É uma plataforma em que a gente consegue se ver e a gente consegue orar pela sua vida. Então vai ter um time de intercessores e o time da integração vai estar aí. Então você que tem se inscrito no Rota Membresia para ser membro da nossa igreja Batista de Bom Retiro, você pode ser do Paraná, de fora do Paraná, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer país, de qualquer cidade do mundo. Eu quero ser membro da igreja Batista de Bom Retiro.
Você preenche, é muito simples, é um link muito simples, e você vai receber a ligação ou o contato de um dos pastores da nossa igreja. Agora, hoje, existe um link aí, você está vendo, Zoom, você vai clicar nesse link, e os pastores, alguns líderes, estarão te recebendo e orando pela sua vida, amém? Eu quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Deus e Pai, querido, queremos hoje nos juntar a Josué, queremos hoje contemplar de norte a sul, de leste a oeste, queremos ver a terra que o Senhor prometeu para a gente, e queremos sair do lugar onde estamos e caminhar com fé, atravessar esse rio caudaloso Jordão. Queremos avançar no meio da terra da promessa, fazer com que fortalezas caiam, inimigos sejam desbaratados, exércitos recuem, porque aonde a planta dos nossos pés pisarem, ali é território do Senhor. Homens e mulheres hoje veem que a promessa é um casamento de felicidade, é um filho no altar, é uma vida prosperando em todas as áreas da sua vida. Isso tudo vem da obediência. Queremos te pedir perdão, Deus, porque desobedecemos ao Senhor, nos tornamos ignorantes e desprezamos a Tua palavra e te pedimos perdão. Mas hoje nós queremos voltar à fé, queremos voltar, então nos ensina de novo, Pai, a caminhar por fé. Tira todo o medo do nosso coração e nos enche de coragem, para que a gente seja forte e corajoso, para que a gente tome a promessa em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu te abençoe em nome de Jesus. E você que está recebendo Jesus agora pela primeira vez, você que está fora da igreja, você é muito bem-vindo à Igreja Batista de Bom Retiro. Deus te abençoe. Lembre-se, quarta-feira que vem, nós temos um encontro de carros, é o drive-in, é um drive culto, lá no estacionamento do restaurante Madalosso. Você deve se inscrever, ou pelo nosso app IBBR Curitiba, que você baixa na tua Apple Play ou Apple Store ou Google Play, ou então pelo site www.ibbr.org.br. Clica aí no Zoom, eu te encontro lá. Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, até a próxima, fica com Deus.